Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Ao experimentarmos situações inesperadas em nossa existência, muitas vezes nos perguntamos internamente por onde começar, de tão surpreendidos que ficamos com a demanda que a vida nos trouxe. A resposta para essa pergunta independe do contexto externo, pois sempre é a mesma. Devemos começar nos conectando com o que se passa em nosso coração. Devemos ouvir o que diz o nosso coração sobre a situação que se apresenta. Ou, em outras palavras, devemos sentir como vibra em nosso interior a frequência de energia que nos chega, pois é ela quem traz a informação. Para isso, é preciso que, primeiramente, nos acalmemos e nos harmonizemos, pois se acaso estejamos sentindo medo, o medo não permitirá que aprofundemos a experiência a ponto de reconhecermos o que o amor deseja nos ensinar por meio dela. Às vezes, a situação pela qual passamos, que nos desafia a inteligência, a paciência, a compreensão ou outra virtude, não é aproveitada por nós com sabedoria, pois o medo se apresenta na frente e trunca todo o nosso entendimento, além de nos conduzir para lugares de retração e de apequenamento. Estes são lugares que existem em nosso interior, onde a luz radiante do amor ainda não se manifesta em todo o seu esplendor. Dessa forma, podemos observar que não se trata do tamanho do desafio que encontramos do lado externo. Trata-se de quão firmes estamos em seguir o nosso propósito. Trata-se de quão conscientes estamos de que somos completamente amparados e sustentados pelo Divino Criador, a fonte de amor que nos gerou. Trata-se da escolha que realizamos em exercitar a cada dia de nossa existência a divina confiança e, com isso, não nos deixarmos abater emocionalmente, fisicamente e espiritualmente pelas vicissitudes que encontramos na vida. O evento externo, o fato que nos surpreendeu completamente, está bem ali à nossa frente e nós podemos escolher nos posicionar diante dele com firmeza, amor e fé. É importante nesse momento que não nos percamos realizando julgamentos, pois este é um processo mental que, na grande maioria das vezes, nos conduz a precipitações e a equívocos de entendimento. O que estamos realizando agora é outra experiência, que é a de ouvir o que diz o nosso coração sobre o que se manifesta ao nosso redor em sombra e em luz. O nosso coração, ou a nossa sensibilidade natural e intuitiva, nos revela de modo instantâneo o que se passa em torno de nós, porque a energia do ambiente, da pessoa ou da situação que observamos nos alcança primeiro, antes mesmo que as imagens sensibilizem os nossos olhos. Um bom exemplo disso é o testemunho que nos dão as pessoas que são cegas e que, antes de nos aproximarmos completamente,
já vão comentando o que percebem de novo em nossa condição, seja pela forma como nos movimentamos no ambiente, seja pela forma como a cumprimentamos, seja pela frequência que irradiamos. Fato é que muitas vezes estas pessoas conseguem perceber mais coisas sobre nós do que aqueles que estão prestando atenção à nossa imagem. Esse é um exemplo do que conseguimos receber de informação em nosso campo energético. O que acontece é que não fomos ensinados a prestar atenção nessas coisas. Não fomos educados de modo a considerar que somos a energia que se manifesta por meio do corpo físico e não o contrário. Por essa razão, machucamos a nós mesmos e causamos danos aos outros por desconhecimento do impacto que causamos no campo emocional e vibracional dos seres que estão ao nosso redor. Agora, porém, no período em que a nossa consciência se desperta para a verdadeira vida, vamos colocando atenção nessas coisas de um modo diferente. Vamos retirando o foco e a atenção que concedíamos aos eventos exteriores, enquanto vamos trazendo o nosso foco e a nossa atenção para o significado que temos atribuído a tudo o que acontece em torno de nós. Com isso, poderemos observar o que ainda hoje nos deixa verdadeiramente entristecidos, desmotivados ou insatisfeitos diante da vida. E sobre esses achados, podemos irradiar a nova luz que nos chega por meio do despertar da nossa consciência para tudo aquilo que faz sentido ao ser imortal que somos e não apenas ao ser material, inconsciente e egóico que acredita que o fim da existência é o fim da vida e que o sentido da vida é o ter, quando na verdade nada de material carregamos conosco enquanto viajores do tempo e do espaço que somos. É no processo do despertar para as verdades essenciais da vida, sem medo de ser feliz, que as situações desafiadoras vão se desfazendo naturalmente, na medida em que compreendemos o papel de cada uma delas e as reconhecemos como experiências que são. E de todas elas retiramos, com humildade e gratidão, a lição libertadora que elas vieram nos entregar. A direção do movimento é no sentido da libertação, restando a cada um de nós o desafio de se deixar conduzir pela experiência, trazendo em nosso interior, no decorrer de todo o trajeto, a chama acesa da confiança irrestrita em Deus. Essa é a escolha primordial para esse momento. Escolha esta que reverberará em nossas existências, mudando completamente a nossa forma de viver. Confiemos no divino amor, amados seres, e sigamos a nossa jornada firmes em nossos postos de serviço, pois como achotes divinos que somos, transitaremos algumas vezes em meio à escuridão. Avivemos a luz que nos é própria, pois muitos são os que ainda hoje vivem profundamente esquecidos de quem verdadeiramente são. Ao fazer luz em nosso próprio caminho, podemos iluminar o caminho do irmão que caminha ao nosso lado, auxiliando-o
em seu processo de despertamento para a vida maior e para a vivência do verdadeiro amor que liberta. Fiquem em paz e em harmonia consigo mesmo. Abracem-se com amor, sem julgamento, sem criar expectativas ilusórias, e observem as maravilhas que ocorrerão em torno de vocês. Somos irmãos e, como irmãos, somos espelhos de vossas almas também. Namastê.